paz do Senhor, queridos e amados irmãos, bem-vindos ao canal Pregando as Escrituras, no poder do Espírito Santo. Esse que vos fala é o presbítero Ricardo Fogo Puro. Você é bem-vindo nesse estudo bíblico acerca do fruto do Espírito. Queridos, nós falaremos hoje sobre a virtude bondade. Queridos, antes de iniciarmos propriamente dito o estudo bíblico, eu quero retomar com vocês o estudo anterior. Nós vimos no estudo anterior sobre a virtude denominada benignidade, e nós vimos que no grego benignidade se escreve como sendo chirestotes, que significa basicamente, que tem a ideia basicamente de um espírito gentil, de uma excelência de caráter e de uma excelência moral, queridos. E nós vimos que o nosso Deus, ele é benigno, e nós também devemos ser benignos para o louvor da glória de Deus. Nós devemos praticar o bem sempre para a glória e louvor do nome de Jesus, queridos. E hoje nós falaremos sobre essa virtude denominada bondade. Queridos, se nós olharmos esta palavra bondade no grego, nós vamos ver que ela se escreve da seguinte forma: agathosune. Agathosune. Guarde bem esta palavra grega para bondade. E o que basicamente representa ou significa esta palavra agathosune? Queridos, existe alguns significados, algumas representatividades dessa palavra. Eu quero trazer à luz de vocês, ao conhecimento, para que nós entendamos, queridos, o que verdadeiramente representa essa característica, essa virtude do fruto do Espírito denominada bondade. Queridos, se nós olharmos alguns significados, nós vamos ver que pode representar a verdadeira prática do bem, ou seja, praticar o bem em verdade. Também é o amor em ação como resultado de um coração íntegro e reto, ou seja, é a prática do amor para com o nosso próximo por meio de um coração íntegro e reto diante do nosso Deus. Também pode representar a benevolência, também pode representar o bem em ação, é a prática do bem em relação ao nosso próximo. E um outro e último significado representativo desta palavra agathosune, nós podemos dizer que também é o próprio caráter energizado sendo expressado pela ação. Queridos, então observe que esta característica, essa virtude denominada bondade está relacionada, queridos, com o nosso próximo, com a ajuda ao nosso próximo, com a prática do bem em relação ao nosso próximo, em relação àqueles que estão tanto perto quanto longe de cada um de nós, queridos. Então é praticarmos o bem em verdade, queridos, é o bem em ação, queridos, é o querer bem do nosso próximo. Queridos e amados irmãos, se nós olharmos bondade, nós vamos ver que é um dos atributos de nosso Deus. Nosso Deus, ele é bom, queridos. Bondade é o nosso Deus, se nós olharmos bem, queridos. Em outras palavras, Deus é a própria bondade. Queridos, as características naturais de Deus, uma delas é a bondade. Nosso Deus é a própria bondade. Ele também, nós podemos dizer que ele é a fonte, de toda a bondade. Mas você pode perguntar para mim, presbítero Ricardo Fogo Puro, existe alguma referência que fala acerca do nosso Deus ser bom, acerca de que Deus é bom verdadeiramente? Você pode conferir na Bíblia. A Bíblia traz inúmeras, referências de que o nosso Deus, ele é bom, de que o nosso Deus
tem o atributo bondade sobre ele, que o nosso Deus ele é a própria bondade, é a fonte de toda a bondade. Por exemplo, você pode olhar Salmo 34, verso 9, você pode olhar Salmo 145, versículos 9, 15 e 16, você pode olhar em Marcos capítulo 18, verso de número 18, você pode olhar Efésios capítulo 2 e verso de número 7, você pode olhar também uma outra referência, Tito capítulo 3, do versículo 4 até o versículo de número 7. Você verá, queridos, que em todas essas referências que eu passei, que eu transmiti para você, você verá que todas elas tratam da bondade do nosso Deus, trata desse atributo que é do nosso Deus, a bondade, queridos. Então, em suma, nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o querido Espírito Santo que habita em nós, sendo Deus, tem esse atributo sobre a vida, a bondade, a fonte de toda a bondade, queridos, está em nosso Deus. Em todo tempo, Deus, ele quer o bem dos homens, queridos. Isso é fato comprovado, queridos, na palavra de Deus. Agora, queridos, nós veremos na Bíblia algumas referências, de que nós, servos de Deus, cristãos, nós devemos ser bondosos. Nós devemos ter sobre a nossa vida essa característica, essa virtude denominada bondade. Algumas referências bíblicas de que nós devemos, por meio da comunhão com Jesus, aperfeiçoar sobre a nossa vida essa característica do fruto do Espírito denominada bondade. Ou seja, em outras palavras, nós devemos ser bondosos de acordo com o querer do nosso Deus. Queridos, por exemplo, se nós olharmos na Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 48, a Bíblia vai dizer assim, está escrito lá: assim sendo, sede vós perfeitos, entre parênteses, escrever bondosos, como perfeito ou como bondoso é o vosso Pai que está nos céus. Então observe aí que é atributo do nosso Deus ser bondoso, a bondade, e nós devemos ser semelhantes a Ele também, perfeitos, bondosos, carregar sobre a nossa vida essa virtude denominada bondade. Queridos, outra referência, lá em Lucas capítulo 6, versículo 35 até o 36, a Bíblia diz assim, está escrito, concluindo, Jesus dizendo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar para receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto Ele é bondoso. Quem? O Altíssimo, o Senhor, é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos uns para com os outros, assim como vosso Pai o é. Então, uma ordem, uma exortação de Jesus para que nós sejamos semelhantes ao nosso Deus, bondosos para com o nosso próximo. Queridos, bem dizer o nosso próximo, querer o bem, praticar o bem, queridos, o bem em ação em relação ao nosso próximo. É uma ordem de Jesus, é uma exortação de Jesus sermos semelhantes ao nosso Deus que é perfeito. Queridos, lá em Efésios capítulo 5, verso 9, a Bíblia, ela diz assim, porquanto o fruto da luz, Jesus, o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Queridos, então, os frutos que devem ser demonstrados na vida do cristão, o quê? Toda bondade, justiça e verdade. Então, observe que aparece aqui essa virtude denominada bondade, que é um dos frutos do Espírito
lá de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Queridos, então a bondade tem que estar presente, porque é fruto da luz. E nós não estamos em trevas, nós estamos em luz. Então temos que ser bondosos, queridos. Temos que ter a prática do bem em ação sobre as nossas vidas. Queridos, lá em Colossenses capítulo 3, versículo de número 12, a Bíblia diz assim, está escrito: assim como o povo escolhido de Deus em relação aos cristãos, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então observe que a ordem, a exortação é revestirmos de bondade. Queridos, é vestirmos, queridos, a vestimenta da bondade sobre a nossa vida como fruto do Espírito, né? Como fruto da luz e sermos praticantes do bem para a glória de Deus. Queridos, uma última referência que eu quero trazer para os vossos corações, lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, a Bíblia diz assim: pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Queridos, então não devemos ser como o homem maligno, como o homem ímpio que só pratica o mal, mas nós devemos ser bondosos uns para com os outros, praticar o bem uns para com os outros, colocarmos em ação a bondade de Deus como fruto do Espírito, como fruto da luz em nossas vidas, que é demonstrarmos isso para com o nosso próximo. Queridos, para concluirmos este estudo bíblico, queridos, eu quero deixar aqui para vocês uma conclusão, queridos, que vai impactar a sua vida. Ouça, queridos, a conclusão desse estudo bíblico sobre o termo do fruto do Espírito denominado bondade. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Logo, a Bíblia nos exorta em Gálatas 6, capítulo do versículo 9 até o versículo 10, dizendo assim: não desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, façamos o bem sem olhar a quem. Queridos, é fazer o bem em Deus, o nosso Senhor. Então, assim, queridos, concluímos esse estudo bíblico. Aguardo você, meu querido e meu amado irmão, para nós continuarmos estudando as características, as virtudes do fruto do Espírito. Aguardo você no próximo estudo bíblico. Certamente, queridos, Deus tem muitos ensinamentos para trazer ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, aguardo você. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Graça e paz seja com todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém.